Opa, pessoal! O escândalo do Banco Master explodiu e até os jornalistas da Globo News se dividiram. De um lado, o medo de o STF puxar o governo Lula para o buraco. Do outro, a prova de que a extrema-direita está atolada nesse rolo financeiro. O Flávio Bolsonaro quer posar de herói antissistema. Mas será que o dinheiro que financiou o bolsonarismo não veio justamente desse esquema? Vem entender essa treta de crime, igreja e política agora. Eu vi de uma fonte do Palácio, do Planalto, quando eu estava me explicando essa história do Campos Neto, eu falei, ok, vocês podem contar a linha do tempo, mas vai resolver essa falta de explicação do Supremo? A crise do Supremo vai embora? Vocês vão conseguir resolver a crise do Supremo ou o Supremo precisa resolver a crise do Supremo, tá? Colo de mãe só tem um. Colo do Master tem colinho, colão, tem tudo. É uma série, você pode escolher. E quando você fica jogando de um colo para o outro e não... Comigo não tá, né? Comigo não tá. E assim, a gente está vendo que isso aí é uma crise com atores do Centrão agindo com a... Olha, Sim. O Ciro Nogueira é o único que apontam e diz, olha, esse aqui fez um projeto de lei... Não só ele, o PP na Câmara também. E o PP na Câmara... O doutor Luizinho apresentou um projeto para mudar, para permitir impeachment de diretores do Banco Central durante porque o Banco Central não estava autorizando a venda do... Você tem um deputado, você tem um senador, você tem um presidente de partido que há meses estava brigando para que presidente de partido tivesse foro privilegiado, Perfeito. Que é o Rueda, Perfeito. apontado como responsável por indicações aqui no Rio de Janeiro do Rio Previdência, que jogou fora o dinheiro dos aposentados na lata de lixo do Banco Master. Mas o meu ponto é, quando um joga pro colo do outro, acho que perde a política. Porque qual é a base da antipolítica? É tudo ladrão. É tudo ladrão. Vamos na feira, vamos conversar. É o antissistema. Exatamente. É o antissistema. Isso. O que é? Cara, entra, muda não sei o quê, mudam as moscas, mas é tudo aquilo. É isso, essa é a essência do povo, da antipolítica. Então, Qual a diferença que agora tem a justiça junto? pois é, então assim, Piora, exatamente. é pior. Então, há um espaço para um personagem antissistema nessa eleição de 26. Mas quem vai capitalizar isso hoje, na minha avaliação, é o Flávio Bolsonaro. Sim, para mim não tem dúvida nenhuma. Hoje, Quem no curto capitaliza prazo, esse sentimento, a gente vai discutir com o Felipe Nunes isso, mas é óbvio, Sim. porque para as pessoas o sistema é o Lula, se o sistema está junto com o Supremo, essa é a leitura que as pessoas fazem. Mas aí eu queria até adicionar, já que você citou o Flávio Bolsonaro, porque tem uma dimensão que ficou não mencionada ainda nas vertentes do Zétel, né? O escândalo Master propriamente financeiro, uma possível conexão com o crime organizado PCC por conta da REAG, a questão das igrejas, né? Da igreja, denominação evangélica, e as doações de campanha, né? O Fabiano Zétel foi o maior doador, tanto de Bolsonaro quanto de Tarcísio. o terceiro. PL e republicanos. E o próprio Valdemar da Costa Neto, na entrevista aqui, falou: conta direto do Bolsonaro tentando afastar a legenda, o partido. Então, também alcança. Essa quebra de sigilo também pode alcançar a família e o movimento da extrema-direita. Fala, Joel. É isso, como a Flávia colocou, se realmente surgir conexão direta com o núcleo do bolsonarismo, daí pode prejudicar também o Flávio, abrindo espaço daí para algum outro candidato. Hoje em dia, quem mais aposta na coisa antissistema e Banco Master como grande catalisador disso é a candidatura do Renan Santos, mas é muito minoritária, muito difícil de explodir, mas seria um caminho possível. Agora, se não aparecer nada diretamente do núcleo Bolsonaro, esse escândalo todo favorece o Flávio, não me parece ter muita dúvida disso, né? Por quê? O Supremo está e é visto como estando no centro do escândalo do Banco Master. Os ministros do Supremo tentam tergiversar, mudar de assunto, abafar um pouco, e isso vai pegando muito mal. E bom, de um lado, o Supremo tem sido quase que um sócio do governo, muitas vezes, né? O que o governo não consegue resolver na política, no Congresso, algumas causas, pelo menos, caem para ser resolvido no Supremo e jogam junto. E o outro, e talvez até mais importante, o Supremo virou o grande inimigo do bolsonarismo, né? Especificamente, o ministro Alexandre de Moraes é visto como o grande antagonista do Bolsonaro
Bolsonaro e o responsável pela prisão do Bolsonaro e tantas outras. Então, ao ser um golpe duro contra o grande rival do bolsonarismo, isso naturalmente fortalece e ajuda o Flávio Bolsonaro. E o governo Lula tem que escolher daí qual vai ser a posição dele. Ele vai se abraçar ao Supremo e tentar defender a imagem do Supremo acima de tudo? Se ele fizer essa escolha, ele corre o risco de se prejudicar na eleição em outubro. Tem algumas coisas que merece atenção acompanhando as repercussões na sociedade como um todo, né? Uma delas é essa, a percepção de que Supremo é governo. Isso vai influenciar a eleição. Sim. Agora, dá pra gente dizer que a atuação de André Mendonça é uma atuação casada com o governo? Não dá. Então, eu acho que não dá porque pelo tanto que ele está mexendo em coisas. Então, é importante a gente lembrar que acho que o Supremo é, acima de tudo, ligado ao Supremo. O corporativismo do Supremo é maior do que eventuais circunstâncias e relações com o governo. Eu acho que essa pegada das diversas camadas do envolvimento do Vorcaro, que são muitas, mas a pegada religiosa, que não é algo particular do Brasil, isso acontece em outros cantos do mundo, está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos. Há, inclusive, uma pegada religiosa da guerra contra o Irã. Aumentou muitíssimo o número de queixas de militares americanos dizendo que alguns oficiais estão dizendo que a guerra tem uma motivação religiosa. É algo para acelerar o Armagedon e que Trump foi escolhido para isso. Parece absurdo, parece coisa de fanatismo, mas é exatamente o que está ocorrendo na vida real. Então eu acho que a pegada também da ligação de um sistema, obviamente, criminoso em várias esferas, com correntes políticas que vêm crescendo no Brasil ligadas à religião, a uma ideia de religião, é um chamamento também para que lideranças religiosas apareçam, essas que fazem política também, para dizer, olha, vamos separar as coisas. Como fez a Damares, por exemplo. Não custa lembrar, não é de hoje a participação de liderança religiosa na política do Brasil. Nos anos 80, o primeiro candidato do PT ao governo do Estado do Rio de Janeiro foi um pastor, Lisânias Maciel. A gente teve participação da Igreja Católica em vários movimentos de base ali e tal, que ajudaram, inclusive, na formação do próprio PT. Depois houve a entrada de uma corrente mais ligada ao protestantismo neopentecostal vindo dos Estados Unidos, que é uma corrente mais conservadora e que está presente também. Isso tudo é legítimo. O que não é legítimo é você misturar assuntos ligados à religião com crimes cometidos no âmbito financeiro. E isso merece ser apontado também. E, finalmente, esse caráter também dos financiamentos é importante, porque se é para usar esse caso como arma política no debate, e tudo é do jogo, é importante ver de onde veio o dinheiro que era ligado ao Master, ligado aos seus integrantes do tal pessoal do Master, para onde foi esse dinheiro? Dá para dizer que foi mais para tais candidatos ou mais para outros? Quem usou o jatinho, quem não usou? Ou seja, não falta material de trabalho. É tão amplo esse escândalo que vai sobrar para todo mundo. É conexão, daqui a pouco a gente vai ver internacional, é conexão com crime organizado, é conexão financeiro. Eu acho que esse escândalo promete ainda mais coisas, principalmente na expectativa de uma delação do Zettel, uma figura tão importante. Só rapidinho, a gente estava falando dos políticos envolvidos, né? Tem mais uma. O deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, que dias antes da intervenção no Master e da decretação da prisão, a primeira prisão do Daniel Vorcaro, ele apresentou um projeto exatamente igual ao Ciro Nogueira, que aumentava o FGC e permitia que o Master mantivesse o seu fluxo de fraudes dentro do. Então vamos lá. Felipe Barros, do PL, né? O do senador Ciro Nogueira é de agosto de 24. Exatamente, esse é novembro de 25, né? Novembro de 24. Meses depois. Exatamente. A pergunta que não quer calar: isso respinga no Lula ou dá munição para o Flávio Bolsonaro? Olha, tem analista achando que o governo corre risco, porque o povo mistura tudo num saco só: STF, Sistema e Planalto. Mas vamos baixar a bola e olhar os fatos, porque o buraco é bem mais embaixo e tem cheiro de extrema-direita. A Flávia Oliveira e o Marcelo Nins foram certeiros. Não dá para ignorar que os maiores doadores de figuras como Bolsonaro e Tarcísio estão no centro desse furacão financeiro. Estamos falando de conexões pesadas que passam pelo sistema financeiro, setores das igrejas neopentecostais e, pasmem, até suspeitas de ligação com o crime organizado. O Centrão e a ala bolsonarista tentaram mudar leis no Congresso só para salvar a pele desse banco e permitir que a farra continuasse. Ou seja, o tal discurso antissistema do Flávio Bolsonaro é uma hipocrisia sem tamanho. Como ele quer posar de herói se o dinheiro que financia o movimento dele brota dessas fontes nebulosas? O desafio do Lula agora é não deixar a narrativa cair na armadilha do "é tudo igual". O STF tem seus erros, o corporativismo incomoda, mas não podemos permitir que a extrema-direita use essa crise para voltar ao poder fingindo limpeza. A verdade é que esse escândalo é um prato cheio de corrupção, que envolve quem sempre gritou Deus, pátria e família, enquanto operava no mercado financeiro.
Precisamos de investigação séria e de uma esquerda que saiba apontar o dedo. O sistema que eles dizem combater é, na verdade, o sistema que os alimenta.